Para quem está chegando agora, nós estamos aqui iniciando a nossa live de hoje com o assunto das células aqui da nossa igreja. Está comigo aqui hoje a pastora Regiane e também a irmã Simone, onde nós estaremos aqui abordando o nosso assunto a respeito do perdão. Vou pedir aqui à pastora Regiane que faça uma oração e a gente vai voltar aí depois da oração, dando início aqui ao nosso assunto sobre perdão. Amém. Boa noite, graças a Deus a todos. Nós vamos iniciar a nossa lição e vamos pedir aqui a bênção do Senhor, que o Senhor Jesus fale aos nossos corações de maneira poderosa e que ministra, aos nossos corações, que o perdão do Senhor possa chegar na sua vida, na minha vida nesta noite. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome. O Senhor é maravilhoso, nós te louvamos porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado, tem nos livrado. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor enviou Jesus, que nos perdoou e que através do perdão, através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz, nós podemos chegar diante do Senhor, somos filhos do Senhor. E assim como o Senhor nos perdoou, nós podemos hoje também perdoar os nossos irmãos. Queremos te pedir ao Espírito Santo que o Senhor ministra essas verdades bíblicas e aplica a tua palavra no nosso coração, no coração de cada ouvinte neste momento. Fique à vontade do nosso meio, o Senhor é muito bem-vindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É importante que você que esteja nos acompanhando tenha aí nas suas mãos, próximo a você aí, a Bíblia. Nós estaremos citando aqui algumas referências bíblicas e aí vai ficar fácil para você ter condição de abrir aí a sua Bíblia e acompanhar com a gente a leitura. O assunto de hoje que nós estaremos trabalhando está baseado em Mateus capítulo 6, versículos 12, 14 e 15. Mateus 6, 12, 14 e 15. Eu vou ler. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Isso aqui é uma palavra dita por Jesus, na sequência do texto aí da conhecida oração do Pai Nosso, oração universal, como queira entender aí, Vou começar aqui com o comentário da Regiane. É impossível nós falarmos de perdão sem antes nós lembrarmos aqui da rebelião que nós, os humanos, causamos aí contra Deus, a rebelião por parte de Adão, tudo isso foi repassado a nós, ou seja, nos distanciamos de Deus. E aí o autor do assunto que nós estamos trabalhando aqui diz que ele foi grande em misericórdia e não quis tomar em conta aos homens os seus pecados, mas sim estabeleceu um meio de redenção e estendeu o seu perdão. Todos necessitam desse perdão, podem recebê-lo então todos, mas também ao passo que nós precisamos receber de Deus o perdão, nós também precisamos perdoar alguém. É verdade, E interessante que o nosso próprio Senhor Jesus, ele faz essa oração do Pai Nosso e no final o próprio Jesus, ele faz um comentário, em relação ao perdão. Em relação ao perdão, ele próprio faz um comentário: olha, assim como o meu Pai perdoa vocês, vocês também, precisa perdoar o próximo. Nós sabemos que o homem, a rebelião do homem, a queda, causou ali o distanciamento do Senhor.
mesma maneira que Ele perdoou, que eu estava morto, né? Romanos diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, e Ele nos perdoou. Então, que da mesma forma que Cristo me perdoou, eu preciso também liberar o perdão para o meu irmão, porque nós recebemos de Deus esse perdão de maneira, né, tão maravilhosa, não tão poderosa, não porque merecia, sem merecer, né? mas porque a graça dele, o amor dele foi algo extraordinário. Assim nós precisamos perdoar também o nosso irmão. E aí, Simone? É verdade, né? O perdão é o tema da nossa conversa aqui. Ele é a mola propulsora do cristianismo, né? Jesus, ele não faz um convite, isso é uma ordenança para que nós perdoemos os nossos ofensores, né? E ele dá o maior exemplo de todos. Ele não só nos ordena, como ele foi quem mais perdoou, né? Porque todos nós estávamos condenados a estarmos permanentemente para sempre destituídos da glória de Deus. Então ele veio e por causa do sacrifício dele na cruz nós fomos redimidos, né? Então nisso é baseado um dos maiores pilares do cristianismo, é sobre o perdão. E acabou levando os pecados de todos nós, né? Todos nós, de uma vez para sempre, né? De uma vez por todas, né? Interessante que Paulo, naquele texto que você citou há pouco, aí ele disse que dificilmente alguém vai querer morrer por alguém, mas que Jesus prova o seu amor para conosco pelo fato de ele ter morrido por nós. E Paulo ainda diz, olha, talvez alguém até se anime a morrer por alguém que é bom, mas onde é que Jesus prova o seu amor? Quando ele morreu por nós, sendo nós pecadores, ou seja, sendo nós maus. Totalmente indignos, né? Isso é fenomenal. Tem uma plaquinha ali, ó, dizendo que é para falar mais alto. Não é? Ao vivo é assim mesmo. Não vou deixar passar, né, Alex? Então vamos lá. Aí tem eu citei o texto, né, de Mateus 6, 14 e 15. O interessante é aí que o autor coloca aqui que da mesma maneira com que Jesus nos perdoou, nós precisamos perdoar. Na oração do Pai Nosso, Jesus fala uma frase assim que, na minha opinião, em relação a nós, a essa postura aqui, ela pesa demais a nós. Perdoa assim como nós perdoamos, né? Já parou para pensar na gravidade disso? Então, ou seja, se eu não perdoo e eu faço essa oração, olha, perdoa como eu perdoo, e aí? É muito séria a questão do perdão, não é? E dessa oração do Pai Nosso, de tanta coisa linda nessa oração que Jesus nos ensinou, né? Modelo de oração, o único comentário que ele fez foi com relação ao perdão. Então, para a gente ter a certeza de que é uma questão fundamental para nós, perdoarmos ao nosso próximo, assim como ele nos perdoou. Então, é uma questão assim, para a gente levar muito a sério realmente, porque aquele que não perdoa, ele está fechando a porta do céu para ele mesmo, não é? Porque nos textos que a gente vê falando sobre perdão, aquele que não perdoa, ele não pode entrar no reino de Deus, não é? Então a gente precisa olhar isso com muito cuidado. Sim. O melhor remédio para o ser humano é o perdão. As cadeias mais fortes se rompem com o perdão. As portas mais seguras se abrem com o perdão. As maiores muralhas se derrubam com o perdão. E aí, Regia? É verdade. Conta-se uma história, a história não é exata se são povos indígenas, ou o povo indígenas, ou os romanos, exatamente com exatidão, a história não define quem são esses povos. Mas fato é que para corrigir ali alguns dos criminosos, muitos dos criminosos, eles amarravam esses criminosos em outra pessoa. Amarravam suas cabeças, os seus pés e deixavam ali por algum tempo, geralmente era 2 dias.
poderiam depois ser inseridos na sociedade novamente. Trazendo isso para nós, muitas pessoas às vezes reagem assim, estão carregando um fardo, né? Estão carregando um peso que não estão conseguindo suportar. E quando conseguem, né, às vezes algumas pessoas do Senhor manda, envia pregadores, pessoas de Deus, outras pessoas que poderiam ajudá-los, que vai lá para libertar essas pessoas, mas é você que tem que querer, você precisa querer ser ajudado, porque senão você vai acabar sendo contaminado, assim como esses criminosos, essas pessoas ali, eles não conseguiram ser, né, em alguns casos, alguns não quiseram rejeitar essa ajuda, tem pessoas que continuam carregando peso, sabe, o fardo, é como se fosse um corpo morto, e esses vermes vai acabar contaminando você, se você não liberar o perdão. Isso. Né? Porque o perdão, ele rompe as cadeias, ele prende a vida da pessoa. Então nós precisamos compreender. A mágoa, né? A mágoa, a falta, aliás, o perdão, a falta do perdão, melhor dizendo, né? A falta do perdão é que traz pra gente muita mágoa, né? Traz sentimentos ali que amargura a nossa vida, né? Quantas pessoas às vezes estão num momento até bem. Eu lembro uma vez um marido compartilhando uma situação que ele vivenciou com a esposa e de repente estava dormindo e acordava com ela, já tinha dormido, estava tudo bem, acordava com ela brigando, até batendo nele, e falava, mas o que foi? Por que você está fazendo isso? Estava tudo bem. Ah não, mas você lembra aquele dia, aquela hora você fez isso comigo. Ou seja, a falta de perdão, aquela mulher estava amargurada. Então, independente da hora do dia que aquele sentimento vinha e dominava, ela avançava nele. Então, em alguns momentos, ele dormindo, acordava com ela, tendo essas situações. Porque a alma dela estava ferida, né? Ela estava muito magoada, ela estava presa. Então, aqueles sentimentos de amargura. Quando você não perdoa, na verdade, você convive com quem te ofendeu 24 horas por dia. Porque você vai almoçar, você acorda pensando na pessoa, você dorme pensando na pessoa, você almoça pensando na pessoa. Isso é muito, muito complicado. E essa ausência do perdão corrói no interior da pessoa. Faz mal para quem não, mais mal para quem não libera o perdão, né? E liberar perdão não significa esquecer aquilo que aconteceu, aquilo que a pessoa fez. Liberar perdão significa você transferir aquela dívida para Deus. Né? Significa você abrir mão de exercer a sua própria justiça e confiar na justiça de Deus. Isso que você disse é muito importante. Tem muita gente que confunde essa questão de perdoar e esquecer. Sim. Não é? A partir do momento que você perdoa alguém, tem pessoas que, para chegar a esse ponto de perdoar uma determinada ofensa que sofreu, ela precisa até pedir ao Senhor para ajudar ela a fazer isso, porque na verdade o nosso coração é endurecido, né? Sim. E aí existem algumas pessoas que acabam lembrando de problemas que vivenciaram, não é? E aí pensam que na verdade ainda carrega aquela mágoa porque fica lembrando. Na verdade, perdoar não é amnésia, não é amnésia, não é uma lavagem cerebral. E também não depende do sentimento, né? Porque igual você falou, a nossa natureza não é essa natureza assim generosa de querer perdoar, mas a gente adota esse procedimento em obediência ao mandamento de Deus, que nos conhece tão bem, sabe como nós funcionamos, sabe que a falta de perdão faz muito mais mal para aquele que não libera o perdão do que para o outro. Então, na prática, perdoar na verdade, ao invés de esquecer, perdoar é lembrar sem que isso te causa raiva. Sem reviver novamente o momento. Então, para que você que está nos assistindo agora, se você teve um problema com alguém, enfrentou uma dificuldade qualquer, alguém te magoou, alguém te ofendeu, alguém te chateou, enfim, qualquer nome que você queira dar a isso, se toda vez que você lembra desse episódio e isso te causa raiva de novo, isso te causa ira de novo, isso te causa aborrecimento de novo, você revive aquilo tudo de novo, é um sinal que não aconteceu perdão, né? Agora, você lembra, né? Quando eu falo desse assunto, eu costumo lembrar de um episódio que eu vivi lá no primário, de uma colega de sala que eu tinha no primário que me batia sempre.
né? É claro que eu não vou falar o nome aqui, porque senão depois vai pesar muito contra mim, né? Mas assim, eu lembro disso, mas eu lembro assim, sorridente como eu tô lembrando agora, né? Mas na época eu sofri, hoje não, hoje tá de boa, né? Então quer dizer, eu perdoei, sim, tá de boa, sem dor. Perdoou. Exatamente. E é interessante você falar isso, porque é bom a gente lembrar que o perdão ele não tem data de validade. Então existem muitas situações que acontecem com a pessoa, às vezes lá na infância, na tenra idade, que a pessoa carrega aquele problema para o resto da vida. Às vezes são problemas, são situações que a pessoa nem se lembra que aconteceu, né? Porque a dor foi tão grande, uma rejeição, um abuso, um abandono, muitas situações que acontecem na vida da pessoa, e como uma forma de atenuar o problema, a pessoa joga aquilo para debaixo do tapete, que vai para o inconsciente da pessoa, causando muitos transtornos, muitos comportamentos nocivos, mostrando que aquela pessoa tem uma ferida muito grande na alma e precisa liberar perdão para ela ser curada. É interessante isso que a Simone disse, porque a gente percebe isso muito na prática, no cotidiano, às vezes numa conversa de gabinete, a gente observa isso. Tem muitas pessoas muitos irmãos inclusive, que não conseguem às vezes desenvolver na fé como precisaria. Eles não conseguem caminhar. E de repente, numa conversa, num aconselhamento, quando a gente vai, né, a pessoa vai expondo, você percebe que tem coisas talvez até internalizadas, às vezes nem a própria pessoa ainda sabe, mas que está aprisionando a vida daquela pessoa. Isso é interessante a gente observar. Um trauma vivido, alguma coisa. Exatamente. Né? E aí precisa ser curado, porque a pessoa acaba alimentando aquela ferida, né? E ela precisa ali começar a se abrir para poder o Espírito Santo trazer cura, trazer refrigério. Interessante a gente falar, inclusive para quem está nos ouvindo, porque a questão do perdão, às vezes a pessoa sofreu muito. Nós sabemos que tem situações muito difíceis, mas para isso o Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo ele nos fortalece. Interessante, num gabinete que nós fizemos, de uma pessoa, ela disse, né, que aos 15 anos o que ela recebeu de presente foi uma dentadura que ela precisou. O pai dela arrancou, Simone, sabe, né, Simone? Ela precisou tirar todos os dentes, foi arrancado todos os dentes, que ela recebeu uma dentadura. Então, ou seja, olha o trauma, olha a ferida. Hoje essa pessoa veio para o Evangelho, mas ela precisou, né, de todo um trabalho de cura para liberar o perdão. Então, assim, é um exemplo de muitos outros que a gente acompanha, mas a gente sabe, né, que isso aí precisa de uma intervenção do Senhor. Interessante, às vezes as pessoas questionam assim também, mas eu vou perdoar só porque estão falando, eu preciso sentir o perdão, ou eu vou perdoar da boca para fora. Interessante isso aí, o perdão ele é um mandamento, então você precisa decidir, olha, eu quero perdoar, e você orar ao Senhor de maneira sincera. Olha, Deus, eu estou muito ofendida, alguém me ofendeu, citar o nome da pessoa, eu fui ofendida, eu por mim mesma, eu não tenho condição de perdoar. Talvez você está me ouvindo nessa noite, você passa ou esteja passando por alguma dificuldade. Nós temos, né, às vezes pessoas que passam por isso. E interessante, num quadro também, uma pessoa que nós estávamos aconselhando, quando foi tocado nesse ponto, como você falou, porque as pessoas jogam para debaixo do tapete. Aí quando a gente falou, quando eu falei com ele, olha, do perdão, você precisa perdoar para você ser livre. Aí ele disse, olha, mas aí você está me pedindo demais, isso aí você quer demais. E era exatamente o que faz a diferença. Então, por ali eu falei assim, olha, então eu vou orar por você, nós vamos orar, e daí a 15 dias eu quero te ver de novo. Durante 15 dias eu vou estar orando e pedindo o Espírito Santo que gere, né, em você esse arrependimento, que gere em você essa condição, inclusive, para você querer liberar o perdão. E depois ele voltou e ele conseguiu. Então é interessante a gente pensar nessa forma de como ajudar também essas pessoas, às vezes que foram tão feridas, às vezes é o caso de um abuso, né? Ou casos de agressões tão terríveis. Você precisa liberar o perdão, porque a sua comunhão com Deus depende da sua comunhão com seu irmão. Tem duas palavras aí que estão assim,
sendo vinculadas bastante esses dias, nesse momento que nós estamos vivendo aí, se é vertical, se é horizontal, alguma coisa do tipo, né? Não vou entrar nesse mérito aqui, que não é o assunto. Mas o perdão aqui é vertical e horizontal, Simone. Deixar com você aí. Verdade, perdão assim de Deus para nós, né, é o que Jesus fez na cruz e é simbolizado pelo madeiro ali na vertical. Então ali é o perdão de Deus para a humanidade. Mas aquela trave ali na horizontal significa o perdão nosso, né, de uns para com os outros, né? Então não adianta a gente querer ter uma comunhão apenas com Deus e não ter essa mesma comunhão com os irmãos. Então a gente volta a falar aqui, né, a frisar na importância da gente, se temos comunhão com Deus, devemos ter também uns com os outros. Aí sim poderemos experimentar a graça de Deus nas nossas vidas. O Salmo 32 vai falar que o salmista falando que enquanto ele não confessou os seus pecados, né, os seus ossos estavam secando, né? Então isso já foi até comprovado cientificamente por experiências que as pessoas que não perdoam, elas têm realmente problemas não só emocionais, mas problemas físicos mesmo, né? Foi feita uma experiência e nessa experiência pediu-se que o grupo trouxesse à memória aquelas situações em que a pessoa lembrasse de situações em que ela foi ferida. E naquele momento que as pessoas começaram a lembrar daquilo, observou-se que os batimentos cardíacos aumentaram, a pressão aumentou. Então a pessoa estava revivendo aquela situação toda novamente, é como se aquela situação estivesse acontecendo de novo naquele momento. Então daí a importância do perdão também para a saúde física, né, da pessoa. Eu costumo dizer que a mágoa, como eu disse há instantes atrás, ou qualquer outra coisa que você queira dar a isso aí, é como se fosse um tronco de escravos. Você prende a pessoa ali, ela anda em volta, ela se cansa, mas ela não consegue sair do lugar. Ela acha que está fazendo alguma coisa contra alguém, privando alguém, né, do amor, privando alguém da atenção, mas na verdade o maior prejudicada é essa pessoa mesmo. Prejudicada é ela mesma. Ela está se mantendo num cativeiro, né? Exatamente. Para nós partirmos aqui, para fecharmos o assunto, diria então que é a segunda parte, como eu estou aqui entre duas pregadoras, eu até falei aqui antes de começar a live que eu estou vendo um cumprimento de uma promessa de Deus na minha vida, que eu estaria intermediando aqui entre os grandes. E aí, estamos entre a grande mensagem do Evangelho. É isso aí. E aí, é só para descontrair aqui, viu, gente? E aí, para nós, aqui eu diria uma segunda parte dessa nossa live aqui, como receber então o perdão? Primeiro, reconheça a sua necessidade de perdoar. Simone. É necessário a gente fazer uma análise, né, profunda, porque Deus ele não trata com a gente apenas na superficialidade. Então, as nossas emoções, elas são um indício, é um diagnóstico do nosso comportamento, as nossas emoções, elas na verdade, elas vão mostrar pra gente o que está lá dentro. Qual foi a situação, qual foi aquela ocasião em que tudo começou. Então é necessário, às vezes, a pessoa fazer isso sozinho, ela pode ter uma certa dificuldade, dependendo do caso, até pedir a ajuda de um conselheiro, de um líder espiritual, para você chegar neste acontecimento inicial. Igual o caro colega contou aqui, né? Vamos supor, pegando o exemplo dele aqui, que ele tivesse ficado com um trauma dessa colega de infância que batia nele constantemente. Às vezes, dependendo da situação, dependendo do temperamento da pessoa, né, a pessoa isso vai ficar marcado, né? Isso fica marcado, fica traumatizado, mas a pessoa às vezes não se lembra desse acontecimento. E às vezes, diante de determinadas situações, a pessoa explode, a pessoa tem algum tipo
tipo de comportamento que leva ela a se proteger para que aquela situação não venha acontecer novamente. Então a pessoa vai construindo verdadeiras muralhas em torno do coração dela, achando que ela está se protegendo dessa maneira. O apóstolo Paulo vai chamar essas muralhas de fortalezas. E essas fortalezas então impedem que o amor de Deus chegue à pessoa e que ela também não tenha uma certa facilidade de lidar com os relacionamentos com os irmãos. Então é necessário que a pessoa busque ajuda nesse sentido dela ficar curada, liberar perdão e ter realmente a graça de Deus na vida dela. Como receber o perdão ou transmitir o perdão? Submeta-se a Deus, como seja. Então, como nós já temos falado, né? Quando nós submetemos a Deus, fica mais fácil quando eu me submeto ao Senhor para receber esse perdão. Eu preciso me colocar diante do Senhor, a minha vida, em obediência ao Senhor. E logo em seguida, né, o mesmo versículo ele diz o seguinte: submeta-se a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Inclusive, nós precisamos manter firme nessa palavra, né? Eu preciso me submeter ao Senhor e resistir firme ao diabo. Inclusive, ele próprio, ele estimula esses sentimentos de raiva, de ressentimento. O próprio Satanás, ele alimenta desses sentimentos, dessa falta de perdão, né? A falta de perdão é quando nós não perdoamos, nós estamos debaixo do chicote do diabo. A verdade é essa, né? Mateus, ele registra esse episódio quando o Senhor Jesus compara ali, né, a dívida dos dois credores, compara o reino de Deus. Ele vem trazendo para a gente, para deixar para registro. Mateus 18, 23, 35 fala sobre esse episódio, né? Então, assim, que nós precisamos perdoar, porque quem não perdoa fica debaixo do chicote de Satanás. Ou seja, o próprio Senhor permite, né, que o diabo ele usa esses sentimentos para poder massacrar a vida do crente com angústia, com aflição, com culpa, com medos. Então nós precisamos submeter ao Senhor. Submeta-se a sua vida ao Senhor. Sabe que você depende dele para todas as coisas na sua vida. Submeta a Ele, inclusive para te ajudar a perdoar, né? Eu volto a reafirmar, já disse isso. Se você tem dificuldade de perdoar, você fala: Senhor Jesus, me ajuda. Eu tenho dificuldade, eu não estou conseguindo, mas eu preciso fazer, porque o Senhor é o meu exemplo, né? Exemplo se submeter a Ele realmente, né? E me submeto ao Senhor em obediência a Cristo. Então, em obediência ao Senhor, eu estou liberando o perdão, eu estou liberando aquela pessoa que me ofendeu, né? Porque o perdão também é como um interruptor, né? A Bíblia diz que o que nós ligarmos aqui na terra seria ligado no céu. E imagino, eu penso que o perdão, ele é como um interruptor que você liga uma luz, logo ela acende quando você vai no apagador. Então a oração, ela te liga a Deus. Então, se você perdoa, o perdão é isso. Você está livre para falar com o Senhor, Ele está livre para te ouvir. As suas orações não são interrompidas. O perdão é esse interruptor, porque você está livre, né? Liberando para você ficar em comunhão com o Senhor, em comunhão com os irmãos. Então precisamos submeter ao Senhor, submeter a nossa vida a Deus. O próximo item aqui, o terceiro, como nós já falamos bastante dele aí, que o perdão liberta da culpa, para a gente ganhar tempo, vamos pular para o quarto. Confesse que já perdoou. E aí, Simone? Então, lá em Mateus, quando Jesus vai contar a parábola, né, da pessoa, do rei que voltou para ajustar contas com os seus servos, ele vai falar, antes de contar essa parábola, ele responde para Pedro, que pergunta para ele assim: mas quantas vezes a gente deve perdoar, Senhor? Até 7 vezes? E Jesus fala assim: não digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, às vezes, dependendo da situação em que a pessoa esteve envolvida, é necessário ela liberar perdão até mais de uma vez, porque às vezes aquela camada de problemas, de situação está tão enraizada que é necessário liberar perdão
momento que você já se submeteu a Deus, a partir do momento que você já liberou o perdão, aí é resistir ao diabo, né? Resistir a Satanás, não aceitar a acusação, né, do inimigo das nossas almas, que é isso que ele faz, né? Que ele tenta vir com acusações, né, na nossa mente. Então realmente não aceitar, saber que você já perdoou, que você tomou posse do perdão de Deus para a sua vida, e que aquilo não pode vir mais sobre a sua vida, você está realmente liberto. Regiane, não permita novamente o ressentimento. Manter esse perdão, manter assim a nossa vida, o nosso coração limpo. Isso aí deve ser um cuidado que nós precisamos ter. Evitar o ressentimento, porque às vezes nós perdoamos, mas assim, precisamos evitar algumas piadinhas mesmo, alguns comentários, né? Algumas coisas, algumas conversas, insinuações que acabam trazendo alguma coisa que não deveria. Então eu preciso correr desses ressentimentos, eu preciso evitar. A Bíblia fala que eu devo procurar a paz, né? Seguir a paz com todos. Então assim, eu preciso procurar a paz, eu preciso querer a paz. E para isso eu preciso evitar, talvez em alguns momentos, até determinados lugares. Preciso evitar ir em determinados lugares, alguma coisa que vai me fazer lembrar de determinadas situações. Eu preciso evitar, porque eu preciso ser prudente também, né? A Bíblia fala muito sobre a sabedoria. Então eu preciso procurar essa sabedoria no Senhor. Se eu sei que algo já me ofendeu, ou que eu ofendi o meu irmão, principalmente quando nós ofendemos os nossos irmãos, né? Nós temos que tomar esse cuidado, porque as palavras ferem, né? Nós machucamos, nós ferimos alguém, e às vezes nós ferimos até de maneira gratuita, de maneira de graça, sem perceber. Então assim, nós precisamos evitar, na medida, né, do possível, evitar esse tipo de coisa, né? Não permitir novamente esses ressentimentos e cuidar tanto de mim, da minha pessoa, né? Quanto do meu irmão também, que está próximo, né? Família, por exemplo, um ambiente familiar, nós vemos muito isso, né? Às vezes famílias, quando se reúne, a cunhada, a genro, a sogra, e tá todo mundo ali, um ambiente familiar. Aí eles costumam ali, sempre alguém às vezes solta algumas palavras, às vezes assuntos passados, assuntos que já estavam resolvidos, e alguém traz e acaba trazendo um desconforto. Então nós precisamos evitar esse tipo de ressentimento, né? Procurar trazer para o nosso meio um ambiente tranquilo, palavras, né, que edifica, palavras construtivas, que vai construir o nosso bom relacionamento. Isso precisa ser guardado com muito carinho, cuidado com muito carinho no nosso meio. E em todos os meios, no nosso trabalho, ambiente familiar, na igreja, né, em todos os nossos ambientes, nós precisamos tomar esse cuidado com esse ressentimento, né? Nós precisamos cuidar bem disso, para que isso não aconteça. Certo. Evitar. Se você me permite aqui, você citou um texto aí que, vez ou outra, alguém acaba, assim, como muitos outros textos, né, citando o texto de maneira errada, comendo um pedaço e por aí, e isso acaba, assim, distorcendo o sentido do texto, né? Não foi o seu caso aqui agora, mas muita gente faz isso. E eu só queria chamar a sua atenção para isso aqui, embora o nosso tempo já esteja esgotado, extrapolando aqui já, que é o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 12, e o versículo 18, é aquele texto que muita gente cita ele assim, olha, se possível tenha paz com todos. Aí alguém usa aquela desculpa, olha, eu já pelejei, não teve jeito, o texto está dizendo, se possível. Eu já percebi que não é possível, então o negócio é guerra. Só que o texto não é assim. O texto é o seguinte, olha, se possível, quando dependerdes de vós, Tenha paz. exatamente, tenha paz com todos os homens. Esse aqui, quando dependerdes de vós, faz toda a diferença no texto. Paulo estava escrevendo aqui para cristãos, não é? Ele estava falando aqui para alguém que tem o Espírito Santo, que é direcionado pelo Espírito Santo. Quando a paz depende de alguém que não tem Deus na vida, essa paz é duvidosa.
É por isso que a gente vê vez ou outra aí alguns acordos de paz que foram assinados, né? Isso principalmente entre nações e por aí vai, e às vezes não dura. Então rapidinho, por uma bobagem qualquer, aquele acordo é jogado ao chão, porque as pessoas envolvidas naquilo ali não têm o Espírito Santo. Agora o texto aqui é claro: quando dependerdes de vós. Então, querido, eu sei que existem problemas difíceis de serem superados. Eu sei que existem demandas, que às vezes acontecem problemas familiares, acontecem problemas entre colegas, enfim, existem problemas difíceis de serem solucionados. Mas quando essa paz depende de nós, ela tem que ser possível, porque nós não agimos com os nossos próprios instintos. Exatamente. Então quem age nisso aí tudo é o Espírito Santo na nossa vida, para que nós tenhamos então essa paz, não é? Exatamente. E aí, por fim, quem falou por último foi você, né, Jana? Vou deixar aqui a Simone aqui, e aí você já faz as suas considerações aí. Não pagar o mal, não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Então, esse aí é viver realmente o cristianismo, né? Viver aquilo que o Senhor nos ensina, porque aquele que é realmente cristão, aquele que adota o cristianismo como um estilo de vida, ele está disposto não a ser perfeito, porque nós estamos num processo, mas ele está disposto a obedecer a instrução de Deus, procurar fazer as coisas de acordo com aquilo que Deus nos ordena fazer. E o perdão vem nesse pacote, não é? Não é porque o outro me feriu, não é porque o outro me desejou mal, não é porque o outro me fez o mal que eu vou pagar com a mesma moeda. Agora, vale lembrar também que é necessário a gente ter um equilíbrio, não é? Porque há pessoas que, por exemplo, acham que perdoar é se submeter a um relacionamento que vai te trazer prejuízo, desgostos, que é se submeter a um relacionamento de dependência emocional, e não é isso que nós estamos falando aqui. Pelo contrário, né? Nós devemos sim proteger o nosso coração, ter a nossa alma curada, para que a gente possa ajudar outras pessoas a terem esse nível de cura, porque esse que é o processo, esse que é o objetivo de Deus para nós, que nós tenhamos uma vida plena e abundante. E aí, Regiane? Então, eu penso, né, terminando aqui, concluindo, é o seguinte: nós precisamos mesmo buscar no Senhor essa ajuda, como nós temos falado, em questão ao perdoar e seguir o exemplo de Jesus. O Senhor Jesus nos perdoou, nós não merecíamos, Ele nos perdoou, nós precisávamos do perdão dele. Uma das perguntas que a gente ouve, muitas vezes as pessoas perguntam: eu já perdoei fulano, ou em determinadas situações, como que fica a minha convivência com a pessoa? Tem que ser a mesma coisa? Isso são perguntas às vezes que torturam alguns. Como que é no sentido da convivência? Eu penso que se essa mesma pessoa a quem você refere, ela precisar da sua ajuda, você está disposto a ajudá-la independente de qualquer situação? Pensa e responde para você, porque eu acredito que o perdão é quando nós estamos dispostos a servir o outro. Ele não merece, ele não fez por merecer, mas eu estou aqui. E se você faz pelo seu papel de servir. Exatamente. A melhor maneira de responder é quando eu sei se eu perdoei alguém. Não, independente, se alguém precisar de mim, eu estou aqui, eu vou servi-lo com o meu melhor. O que eu puder fazer, o dia que ele precisar ou que ela precisar, eu vou servi-lo, vou ser útil e abençoar a vida do meu irmão naquilo que ele precisar. Então, no sentido, assim como Jesus fez, nós precisávamos do perdão dele, e ele veio e nos socorreu e nos ajudou. Nós precisamos socorrer o nosso irmão, e nós vamos saber se o nosso coração está liberado. Aí você vai saber, nós perdoamos quando de fato nós estivermos prontos para socorrer. Então, eu acho interessante a gente analisar, pensar dessa forma, porque às vezes é algo que perturba. Mas como que vai fazer o relacionamento? Tem que estar todo dia. Às vezes eram pessoas que almoçavam todo dia junto, e aí? E eu tenho que voltar à mesma prática? Não é bem por aí, mas você precisa saber
Então, querido, você que me assiste, nos assistem agora, né? Você que vai ver a live depois, as nossas lives assim têm alcançado aí muitas pessoas mesmo, né? Você que está assistindo agora, você que vai assistir posteriormente, não conheço nenhuma situação sua, mas você se conhece, e às vezes você precisa liberar perdão. Não libera perdão pensando no outro, mas pensando em você. Nesse sentido aqui do perdão, você precisa pensar em você primeiro, né? Você precisa se amar primeiro. Você pensando em você, você vai liberar perdão, porque o único prejudicado em guardar mágoa é simplesmente você que guarda a mágoa. Então, libera perdão. É melhor você abrir mão de determinadas razões suas para você viver livre, do que você viver preso nas suas razões e às vezes sofrendo um prejuízo, sofrendo um dano qualquer. Então você precisa perdoar, você precisa ser perdoado. Que Deus possa trazer isso ao seu coração e te ajudar a vencer esses momentos difíceis, né? Simone vai estar orando para a gente. No término da oração dela, a gente encerra a nossa live aqui. Obrigado você que tem nos acompanhado. Então vamos orar, né? Você aí que está nos assistindo, ore também conosco. Eu tenho certeza que o Senhor